Bom, vamos aplaudir mais uma vez Jesus? Glória a Deus. Jesus tem feito a obra redentora, poderosa na vida da igreja. Isso é sinal de crescimento, é sinal que Jesus, Ele tem tido misericórdia de nós. Por isso que nós estamos de pé aqui nessa noite, amém? Graças a Deus. Irmãos, já quero convidar o pregador, Douglas, para pregar para os irmãos, amém? Pai do Senhor Jesus, nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração, para o nosso coração, e eu quero não me alongar, que nós vamos ceiar ao Senhor nessa noite, muito importante esse ato nosso. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, para nós meditarmos na palavra de Deus. Primeiro a Epístola de João, 1 João, capítulo 5, versículo 19, louvado seja Deus. Graças a Deus, que Deus tem feito proezas, e Ele não falha, Ele é fiel, amém? Até você abrir, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, que caminha no meio da igreja. Senhor, nessa noite nós carecemos, precisamos, dependemos da Tua palavra. Não deixa nós irmos embora sem os Teus conselhos, não deixa nós sairmos daqui sem Te ouvir. Para isso o Espírito Santo opera, tenha liberdade para falar sobre cada coração que aqui está nessa noite. Que o Senhor possa falar com liberdade, em nome de Jesus, amém. 1 João, irmãos, capítulo 5, 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, amém? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, louvado seja Deus pela sua palavra. Quando nós lemos um versículo assim, a gente fica preocupado, né, pastor? E ficamos surpresos e confortáveis ao mesmo tempo, porque o versículo começa dizendo que nós sabemos que nós somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. Nessa noite eu quero ser rápido aos irmãos com algo que Deus colocou no meu coração para falar à igreja. Se eu fosse intitular essa mensagem, seria uma pergunta, e eu quero transmitir para você essa pergunta: a culpa é de quem? Essa é a pergunta. A culpa é de quem? Irmãos, hoje nós vivemos numa sociedade atual, sociedade ela ímpia, sociedade crentes, que nós fazemos parte dela, que no decorrer do nosso dia a dia, nós temos muito feito essa pergunta, e temos às vezes transmitido a culpa de alguma coisa a alguém. Por muitas das vezes nós vimos situações acontecerem na nossa vida, na nossa casa, na sociedade, e nós ficamos nos perguntando: a culpa é de quem? E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso ao seu coração. Talvez você que entrou por essas portas nessa noite, está vivenciando esse contexto na tua casa, na tua vida, e tem buscado às vezes alguns bodes expiatórios, algumas perguntas, algumas respostas, tentando encontrar um culpado de alguma coisa. Nós vimos aqui no versículo que nós lemos, que nós, igreja, nós sabemos que nós somos de Deus, e que o mundo que nós estamos inseridos, ele jaz do maligno. Nós podemos ver que nos últimos dias, nós vemos Satanás, o inimigo das nossas almas, bombardear, atacar, destruir famílias, o mundo, de tudo quanto é forma. Ele tem entrado nos lares, ele tem entrado na mente das pessoas, ele tem entrado nos corações, ele tem levado pessoas ao suicídio, às drogas, aos vícios.
Porque Satanás, a proposta dele é destruir, matar e roubar a minha vida, a tua vida. Mas graças à igreja do Senhor que vive na terra, nós temos um Jesus poderoso, que Ele tem vida e vida com abundância para a igreja do Senhor. Nós podemos estar inseridos nesse contexto catastrófico, mas nós estamos tranquilos porque nossa vida está guardada no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, que vive e que reina para todo sempre. Nessa noite eu não estou aqui pregando essa mensagem para botar medo em você, não, porque nós temos que ter medo daquele que pode matar e pode também roubar a nossa alma, que é o Senhor. Satanás, nós temos que nos preocupar sim, porque os ardis deles são maus, mas nós temos que endireitar as nossas veredas, estar firme na rocha, no Senhor, porque aí, irmãos, pode vir o contra-ataque do inimigo contra as nossas vidas. Se nós estivermos firmados em Jesus, nada vai nos abalar, porque nós estamos diante de um Deus poderoso que vive e que reina para todo sempre. Se você faz parte da família desse Deus, da igreja desse Deus, glorifique a Ele nessa noite em nome de Jesus. Que situação que nós estamos vivendo? Quando eu falo a culpa é de quem? Eu escrevi aqui alguns ambientes e algumas situações que nós estamos vivenciando e vivenciamos todos os dias. Quando nós olhamos para a política, geralmente nós começamos a falar a culpa da política está assim, é do presidente, é do senador, ou às vezes é do deputado ou do prefeito. Essa, às vezes, como cristãos, é a nossa resposta. O mundo já responde desse jeito, mas às vezes nós estamos entrando nessa também. Quando fala de política, nós já temos a nossa opinião. Talvez ela não é bíblica, mas é uma opinião contextual. Nós colocamos a culpa no presidente, no senador, nós colocamos a culpa no deputado, no prefeito. A culpa é de alguém. A culpa sempre é de alguém. Quando nós olhamos para o casamento nosso, ou para o casamento dos irmãos, às vezes uma situação não está muito boa no seu casamento e logo a culpa é do teu cônjuge. Ou a culpa é da esposa, ou a culpa é do esposo. Nós nunca atraímos a culpa para nós. Nós sempre, ao fazermos essa pergunta, nós já temos logo o culpado de alguma situação. Nessa noite, você que está aqui, que é casado, Deus está falando no teu coração. Algumas coisas nós precisamos mudar em nós. Nós precisamos endireitar em nós, para que a nossa casa seja próspera e seja uma casa cheia da presença de Deus. Quando nós olhamos para a nossa remuneração, para o nosso ganho, nós começamos a reclamar porque ele não está dando certo, não dá para pagar as contas, o orçamento está apertado. E logo nós falamos, a culpa é de quem? Aí nós começamos a jogar a culpa num sistema capitalista que a todo momento está ofertando para nós propostas de marketing para que nós venhamos consumir, para que nós venhamos gastar, para que nós venhamos ter, para que nós venhamos satisfazer os nossos desejos. E às vezes, nós, por não vigiarmos, fazermos as nossas análises, nós gastamos demais. Nós passamos do nosso orçamento. E nós ficamos perguntando, a culpa é de quem? A culpa é do sistema capitalista. Por muitas das vezes nós respondemos assim. A culpa é da minha empresa que não me paga bem. A culpa é desse salário mínimo, que podia ser isso, podia ser aquilo. Nós sempre temos, às vezes, algumas respostas para algumas perguntas. Quando olhamos para os jovens dessa geração, nós vemos jovens se drogando, jovens se perdendo, e nós começamos a olhar e falar, a culpa é de quem? Aí nós começamos a dizer, a culpa é essa nova geração, a geração Y, a geração X, a geração, não sei qual letra do abecedário para frente que vão lançar, e nós começamos a culpar, nós começamos a atribuir que alguém é culpado por esse contexto que nós estamos vivendo. Quando olhamos para a igreja,
Acontece alguma situação na igreja que nós estamos congregando e nós começamos a perguntar: a culpa é de quem? E geralmente, pastor, a primeira culpa é do pastor. Ou a culpa é dos irmãos. A culpa é do ciclano, é do fulano. E nós começamos, às vezes, procurar para responder nesses meios que nós vivemos: a culpa é de quem? Quando olhamos, irmãos, também para a vida dos nossos filhos, e as pessoas às vezes também olham para a vida dos nossos filhos, eles começam a olhar às vezes alguma coisa que não dá certo, e começam a falar: a culpa é de quem? E muitos deles, muitos de nós, falamos: a culpa é dos pais. Não fez isso, não fez aquilo, não corrigiu nisso, não corrigiu naquilo. Ou a culpa é da escola, que não está dando uma educação necessária. Sempre nós procuramos o culpado de algumas coisas. Olhamos para a nossa frieza espiritual e começamos a colocar culpa também na pregação, no trabalho da igreja, na tecnologia. Tudo tem um culpado. Tudo nós conseguimos achar um personagem para atribuir a culpa. Mas nessa noite, irmãos, sabe de quem é a culpa? Sabe de quem é a culpa, irmãos, nessa noite? A culpa é do pecado que entrou no mundo para depravar o ser humano. Entrou no mundo para corromper os nossos conceitos. E quem que disseminou o pecado na vida da sociedade? Satanás, que nós lemos aqui que o mundo jaz no maligno. Nessa noite, em nome de Jesus, eu e você, nós precisamos sair daqui crentes mais ainda no Senhor Jesus. Nessa noite, através dessa palavra, o Espírito Santo quer promover você a um estágio maior de santidade, de alegria em servir a Cristo, de reverência na presença de Deus. Por muitas das vezes nós estamos perdendo nosso tempo na nossa caminhada, tentando achar alguém para nos culpar da situação que as coisas estão. Por muitas das vezes nós estamos perdendo o nosso tempo e não estamos nos enchendo do Espírito, não estamos obedecendo a sua palavra, porque nós estamos preocupados em responder essas perguntas em muitas áreas da nossa vida. Mas nessa noite, em nome de Jesus, irmãos, a culpa é de Satanás. Ele já é culpado. Ele veio para matar, roubar e destruir. E eu e você, esse pecado caiu sobre nós, nós éramos culpados. Mas um sacrifício vicário, substituto, que nós vamos celebrar aqui nessa noite. Jesus removeu toda a nossa culpa e restabeleceu de volta a comunhão do homem para com Deus. Por que nós estamos perdendo o nosso tempo de culpar, de achar um bode expiatório para nossas mazelas, às vezes os nossos erros? Nessa noite o Espírito Santo quer que eu e você reconheça que talvez nós deixamos às vezes o pecado entrar na nossa vida, na nossa casa, e por isso que as coisas não estão dando certo. Não é o fulano do A, do B, não, é nós. É nós que precisamos apartar do pecado. É nós que precisamos sair desse estilo de vida que o mundo oferece. A culpa é de quem? Tem horas que é nossa, de ficar insistindo nisso, de ficar andando dessa forma.
de ficar se vestindo dessa forma, falando dessa forma, a culpa é nossa. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer mudar o meu coração, o teu coração, quer transformar a minha vida, a tua vida, e quer fazer você sair daqui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ter vida e vida com abundância. Eu comecei a olhar Gênesis 3, versículo 12. Uma relação anterior a esses versículos era uma relação do homem antes da queda com Deus e com eles mesmos. E depois desses versículos nós vamos ver a relação do homem com ele mesmo e com Deus após a queda do homem. Adão e Eva, eles não se acusavam, eles não se culpavam antes do versículo 12, porque o pecado não estava sobre eles. Mas só foi o pecado entrar no coração deles, que eles começaram a atribuir a culpa das coisas. Primeiro, Eva atribuiu a culpa na serpente, Adão atribuiu a culpa na mulher que Deus tinha dado, e às vezes nós estamos procurando culpados, sabe por quê? Porque nós precisamos nos libertar do pecado que está dentro de nós. Por isso que nós estamos insistindo nessas coisas. Se nós tivermos uma relação longe do pecado, nós não vamos ter tempo, pastor Reginaldo, de culpar as pessoas. Nós vamos reconhecer que nós somos pecadores e que nós carecemos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, dia após dia. Jesus se fez pecado por nós. Ele já pagou o preço pela igreja. E hoje nós estamos tendo uma relação com o pecado muito íntima para sermos igreja. Nós estamos, às vezes, colecionando muito pecado na nossa vida, que precisa de sair. Nós estamos, às vezes, gostando e enamorando de alguns pecados que precisam ir embora da nossa vida. E esse relacionamento com o pecado tem feito eu e você perecer em muitas áreas. Esse relacionamento com o pecado tem feito eu e você perder em muitas coisas. Mas nessa noite Jesus quer te fazer ganhar. Nessa noite Jesus, Ele te chama como mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Nós temos nessa noite, em nome de Jesus, que nos divorciar o mais rápido possível do pecado que está sobre a nossa vida. Deus está nos chamando para uma vida reta, consagrada, reta na presença dEle nessa noite. Deus quer derramar graça sobre nós, irmãos. Deus quer mudar teu filho, tua filha, tua casa, tua família. Mas eu e você precisamos nos consertar com Ele cada dia mais, abandonar o pecado e viver uma vida em santidade, crendo que o Senhor é aquele que peleja pelas nossas causas. A culpa é de quem? Vamos parar de falar, é do irmão, é do ciclano, minha vida não faz isso, porque a igreja, o meu trabalho, a política. Não, irmãos, o mundo já é do maligno. Nós estamos aqui, nosso dever como igreja é crer nas promessas de Deus, é orar, é confiar que Deus faz, e Ele peleja por nós. Pode estar um caos aqui na terra dos viventes, mas a igreja não vai perecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não mesmo. Está escrito isso. É verdade para a igreja. Às vezes nós ficamos extasiados,
ficamos às vezes com a nossa mente conturbada, e esses sintomas, infelizmente, são sintomas de crentes, de pessoas que perderam a intimidade com Deus e não confiam mais nas suas promessas. Que nessa noite a ansiedade, que essas perturbações, essa preocupação em achar em quem atribuir culpa, saia do teu coração, saia do meu coração, e que nós possamos nos desbruçar diante da presença de Deus e nos relacionar com Ele mais sério, em ter uma vida mais séria com Ele, em ter uma vida mais regrada com Ele, em ter uma vida transformada por Ele. Jesus transforma vidas, Jesus opera milagres, Ele está aqui, amém? Jesus restaura corações, Jesus liberta o pecador do pecado, e Jesus vem buscar a igreja para morar no céu. Esse sacrifício vicário, esse Cristo poderoso, Ele deixou a sua glória e veio para cumprir um plano de salvação para nós. Ele foi morto, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e quando Ele estava lá naquela cruz, já sem forças, se esvaindo em sangue, a hora que Ele viu que já estava completando aquela obra redentora, aleluia, Ele parou, Ele contemplou a nossa vida, a igreja do Senhor, e disse assim, ó, está consumado. Aleluia, aleluia, está consumado, está consumado, está consumado. Sabe o que Ele queria dizer? Eu acabei a obra que eu tinha para realizar, o meu sangue derramado valeu a pena. Aquele povo ali, aquela família ali, ela vai ter uma oportunidade de morar comigo na glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele está aqui, 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 Ele está aqui nessa noite. Aleluia. O Cristo Redentor, o Todo-Poderoso, aquele que atribuiu a culpa, falou assim, a culpa não é tua não, daqui é minha, eu vou carregar essa culpa para mim. Aquele que assumiu o meu pecado, o teu pecado, aquele que assumiu o meu lugar e o teu lugar, Ele está aqui nessa noite, para te dar uma injeção de ânimo, para você continuar servindo a Deus, com alegria, com contentamento. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nessa noite o Senhor tem um conselho para mim e para a tua vida, Provérbios 28, versículo 13, que nós já estamos encerrando. Provérbios 28, versículo 13. Deus está chamando aí você para nós deixarmos algumas coisas, para nós apartarmos de algumas coisas, para nós nos divorciarmos de alguns hábitos, de alguns princípios que nós adotamos na nossa vida. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Jesus está falando comigo, com você, que aquele que confessa e deixa o seu pecado vai prosperar. E nessa noite eu tenho certeza que tem uma igreja aqui nessa noite que
está aceitando essa proposta de deixar de lado, não encobrir mais as transgressões, deixar de lado, confessar, deixar e prosperar. Guarda isso, confessar, deixar e prosperar. Quer ser próspero? Quer ser feliz? Confesse, deixe e prospere, em nome de Jesus. Essa igreja não prega a teologia da prosperidade, nós pregamos a prosperidade que vem de Deus, é a ausência de necessidade, e nessa noite Deus quer te dar essa prosperidade na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. E para terminar, irmãos, o problema do mundo, meu querido, o problema do mundo hoje não é a política, o problema do mundo hoje não é as famílias, os ensinamentos, o problema do mundo é o pecado, mas a solução do mundo é Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir o Senhor? E eu agradeço essa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Chama o evangelista Reinaldo Lires. Glória a Deus.